Na carta de Paulo. Ô Luquinhas, quer ficar com o tio, é? Vem cá. Fica. E eu fico mesmo. A pastora já falou, não, com você não, porque o pastor acaba ficando com ele aqui. Senta aqui, vamos pregar com ele aqui. Amém, irmãos? Então é a carta de Paulo. Obrigado. Carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, abra aí. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 em diante. Glória a Deus. Amém? E também está aqui na tela, amém? Versículo 11. Amém? Diz assim o texto, ó. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Amém? Glória a Deus. Versículo 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante do Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes, parece que eu estou no estádio de futebol, né? Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, quero te louvar, te agradecer, Senhor, por tudo que ocorreu até agora. E eu coloco na sua presença, Senhor, essa palavra. Ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Ela alcança lugares que pessoa alguma e frase alguma pode alcançar, ó Deus. E eu peço que essa palavra, ó Deus, possa transformar as nossas vidas essa noite. Aqueles que já estão vivendo, ó Pai, de acordo com ela, que permaneçam firmes, constantes, ó Deus, perseverantes, ó Pai, independente do que acontecer em suas vidas. E aqueles que não estão, Senhor, incluindo a minha vida, eu coloco na sua presença. Se estivermos fora da sua vontade, fala conosco essa noite e nos coloca diante do teu querer, ó Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar. Nós teremos aí uns 40 e poucos minutos. Nós vamos falar um pouco sobre a vida de Timóteo. Em cima desse texto aqui que eu li para vocês, na verdade em cima desse capítulo 6 principalmente, para trazer um pouco do que Paulo está querendo trazer, não só para Timóteo, mas também para as nossas vidas, né? A Bíblia, irmãos, ela é como o próprio Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, ele fala que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, e é útil para tudo, para corrigir, para ensinar, para nos exortar, amém? Então a palavra do Senhor, ela é útil. Então essa palavra que Paulo trouxe para Timóteo, não era só para Timóteo, ela é útil para Timóteo naquela época, e ela é útil para nós hoje em dia, amém? Para transformar as nossas vidas. Então, antes de falarmos sobre essa palavra, vamos falar um pouquinho sobre Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo, ele era filho de uma mãe que era judia, a Eunice, e também de uma avó que era judia, que era a Lloyd, amém? Então ele era filho de mãe judia e neto de uma mulher judia. Ele era filho de um homem que era grego, então ele tinha essa mistura, a mãe era judia e o pai era grego. Por isso que ele, inclusive diz lá em Atos 16, que ele não era circuncidado. O pacto da circuncisão era um pacto que o homem de 8 dias de vida fazia, filho de um judeu. Então ele tinha que fazer esse pacto de 8 anos, que era o corte ali, o derramamento de sangue, para dizer que ele fazia parte
do grupo que se considerava filho do Senhor. Mas como ele tinha um pai grego, e pai grego naquela época simbolizava e representava alguém que era gentil que é fora dos judeus, né? Fora daqueles que o Senhor chamou. Lá em João capítulo 1, versículo 11, vai falar que Jesus veio para os seus. Quem são os seus? Os judeus. Mas estes não os receberam, ou seja, os judeus não receberam o Senhor. Aí todo o restante que não é judeu, inclusive nós que estamos aqui, o versículo 12 vai falar: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o Senhor veio para os judeus, mas os judeus não os receberam, inclusive o mataram, e o Senhor diz que a todos quantos receber, se torna filho do Senhor, amém? Por isso que Paulo declara aqui, e ele fala: o qual você confessou diante de tão grande testemunha, toma posse da salvação, amém? E o Timóteo declarou isso: eu sou do Senhor Jesus, eu creio nele, como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Então o Timóteo disse: eu creio no Senhor. Romanos 10, 9, ele confessou com a boca e creu no seu coração. Então Paulo está dizendo: daquela salvação que você tomou posse, que você recebeu, que você confessou, adquira ela, ou seja, viva ela de uma maneira intensa. Então, independente se o seu pai era grego, sua mãe era judia, se você era circuncidado ou não, você confessou que você é do Senhor. Então isso vai além de qualquer pacto, amém, irmãos? Então ele não era circuncidado, ele era um homem que conhecia muito a palavra do Senhor, porque a sua avó Lloyd e sua mãe Eunice, obrigado filha, Deus abençoe, ensinou a escritura para ele desde a sua infância, desde pequenininho mesmo. Aquela palavra no grego ali, ela quer dizer quase que próximo de uma criança de berço, uma criança que tinha acabado de começar a entender as coisas, a mãe e a avó já estavam falando da palavra do Senhor, amém? Ele era muito jovem, os estudiosos dizem, os estudiosos falam de 15 a 20 anos, mas tem uns teólogos aí que estão dizendo que provavelmente era antes ele foi chamado, porque quando chega no capítulo 1 Timóteo 4,12, Paulo fala que não venham eles a te rejeitar por causa da sua idade, porque você é moço, porque você é jovem, mas seja perseverante, cumpra a palavra do Senhor. Ele era um discípulo de confiança de Paulo, era aquele que Paulo enviava para trazer informações verdadeiras, sérias e sinceras. Ele era aquele também que ele amava a igreja como a si próprio. Paulo fala: não tenho outro a quem mandar, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 19, não tenho outra pessoa para enviar para ir para vocês, para poder avaliar o que está acontecendo, senão Timóteo, porque ele ama de verdade a igreja do Senhor, e ele me serviu em todos os lugares que eu andei, como um filho serve ao seu pai, amém? Esse é o Timóteo, alguém que poucas pessoas falam, mas hoje nós vamos entender que ele é uma pessoa que nós devemos dar muita atenção para ele, amém? Porque ele nos traz muito exemplo de como agir no dia a dia, amém, igreja? Amém? E dando sequência na palavra aqui, Paulo diz para Timóteo: tu porém. Então o que ele está querendo dizer? Que essas coisas que as pessoas praticam, que ele diz nos versículos anteriores, ele fala: você não pode fazer isso, Timóteo. Então Paulo está dizendo para ele assim: olha, eles são gananciosos, eles são avarentos, eles são ignorantes, eles discutem por coisas que são desnecessárias. Tu porém, Timóteo, não seja dessa maneira. Então quando ele começa esse versículo, que é o 11, ele fala: tu porém, ou seja, ele está falando o seguinte: você não pode se perder com relação a essas questões. Você não pode, Timóteo. Ou seja, você, igreja, não pode se perder com essas questões. Nós não podemos, amém? E que questões são essas que Paulo falou? São as características que Paulo descreve nos versículos anteriores aqui em cima. Dentre elas estão ganância, orgulho, que é soberba, e discussões inúteis. Paulo está dizendo isso nesses versículos anteriores, dos 3 até o 10, ele fala sobre essas questões de pessoas que são gananciosas, ou seja, tudo pelo dinheiro, afetam até a própria família pelo dinheiro, trabalham acima da fé que tem, por causa do dinheiro, por causa de bens materiais. Pessoas são orgulhosas, soberbas, arrogantes, e pessoas que discutem por qualquer coisa, geram discussões inúteis. Então Paulo está trazendo para ele isso: Timóteo, não participa dessas coisas. Então tu, porém, igreja, eu e você não podemos participar disso. E aí ele está dizendo o seguinte: o que é a ganância? A ganância é desejo desordenado por dinheiro ou posses.
É uma pessoa que ela quer a todo custo ganhar dinheiro, ou ganhar posse, ou ter alguma coisa. Então é como se isso definisse o valor dessa pessoa. Se ela tem dinheiro, ela tem valor. Se ela tem bens, ela tem valor. Se ela não tem dinheiro, ela não tem valor. Se ela não tem bens, ela não tem valor. Essas são as pessoas gananciosas, que ela depende de algo para poder se sentir bem. Se você tirar algo dela, ou se Deus permitir que ela perde alguma coisa, ela se acha que não é ninguém, sendo que o que nós somos, irmãos, não tem relação com o que temos. Amém? Amém, irmãos? Não tem relação com o que temos. O Pedro, João e Tiago, eles eram pescadores, donos de uma empresa de pesca. E aí o Pedro deixa o barco, começa a seguir o Senhor. E aí lá em Atos dos Apóstolos vem o Pentecostes. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, prega para todos ali, 5.000 pessoas se convertem. Aí chega, depois disso acontecer, Pedro e João estão indo para o templo. Na porta chamada Formosa está sendo colocado ali um homem, que ele era mendigo e ele era deficiente, e ele ficava ali pedindo esmola. E aí ele chega para ele e pede uma moeda para eles. E o que eles dizem? Eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho posses, não tenho dinheiro, eu não tenho nada que as pessoas se agradam, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Tem muito mais poder, irmãos, você ter Cristo do que você ter dinheiro, recursos e bens. Tem muito mais valor. E eu digo para você, minha vida do jeito que é hoje e do jeito que ela era em 2007, eu não vejo diferença nenhuma de ter a presença do Senhor. A única coisa é que a gente consegue ajudar muito mais gente do que antes, mas a presença do Senhor continua sendo a mesma. O valor que nós sentimos de Deus em nós continua sendo o mesmo. E eu acredito que até um pouco mais intenso aquela época, porque os milagres aconteciam minuciosamente. O pão para amanhã não tinha e o Senhor trazia. O calçado para o pé não existia ou apertava e o Senhor trazia. Então não é bens que determinam quem nós somos em Deus, não é recurso, não é dinheiro. Então ele está falando, tu porém se afasta dessas coisas. Inclusive o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós precisamos tomar cuidado com a ganância, amém, irmãos? Não que não podemos ter, não tem problema ter, esse não é o problema. O problema é por que temos. Qual é o desejo nosso de ter mais coisas, ter mais dinheiro? A palavra do Senhor vai dizer que se alguém possui recursos desse mundo, 1 João, capítulo 3, versículo 17. Se alguém possuir recursos deste mundo e ver um irmão padecer necessidade e lhe fechar o coração, onde está o amor de Deus nessa pessoa? Então para que nós temos recursos deste mundo? Para que, se soubermos de alguém que está passando necessidade dentro dos nossos irmãos, nós precisamos abrir, nós precisamos abençoar essa vida. E no versículo 18, 1 João 3,18 vai dizer: filhinhos, não ameis de boca nem de língua, mas de fato e de verdade. Irmãos, nós temos possibilidade de ter bens, mas tem que ter um motivo, tem que ser para fazermos as pessoas na prática serem abençoadas. A sua bênção, se ela não transbordar para a vida das pessoas, se torna em dívida. Você já parou para pensar nisso? Que se você for muito abençoado e isso não transbordar, você não está abençoado, você está endividado, porque poderia fazer por alguém e não fez. Você está devendo. Já ouviu isso dessa maneira? Nós somos abençoados para abençoar, amém, igreja? Glória a Deus. Então afaste-se da ganância. Ele fala do orgulho, que é a soberba. Que é isso? Colocar o eu no centro, tomando o lugar de Deus. Quando Deus precisava ser glorificado e exaltado, e a pessoa quer ser glorificada e exaltada, ela acaba sendo essa pessoa orgulhosa, arrogante. Isso gera desprezo pelos outros, faz com que ele diminua as outras pessoas, e nós devemos se afastar disso, amém, igreja? Precisamos. E aí quando ele fala de discussões inúteis, são as brigas por palavras, sabe, aqueles debates, que a pessoa cria uma frase, ou traz um versículo, traz alguma coisa, que começa a discussão, e aí começam a discutir quem está certo naquela situação. São discussões inúteis. Nós precisamos discutir, irmãos, debater pela verdade, somente para trazer a verdade. Começou a virar discussão, precisamos parar e falar: irmão, irmã, fique em paz, vai com Deus, ora aí, quando você estiver mais em paz a gente volta a conversar. Mas nós precisamos se afastar disso, amém, igreja? E no geral o que Paulo está falando aqui para Timóteo e para nós é: não perca energia com essas coisas. Nós não devemos perder energia com isso. Não desvie o foco de Cristo, do seu chamado, correndo atrás dessas coisas. O que Paulo está falando para Timóteo, para nós é: se é para gastar energia,
gaste com algo que mostre que você tomou posse da salvação. Se é para você gastar energia com alguma coisa, gaste com algo que prove que você tomou posse da salvação. O que é tomar posse da salvação, irmãos? Não é pagar, comprar, é viver de acordo com alguém que é salvo. É isso, tomar posse da salvação que Paulo fala aqui para Timóteo é viver de acordo com alguém que é salvo. Nós precisamos viver dessa maneira. Quando chega aqui nesse versículo 11, que Paulo quer mostrar para Timóteo como deve ser vivida a sua vida, e a vida de todos nós cristãos, ele fala para ele: tu porém Timóteo, homem de Deus, versículo 11, ó homem de Deus, eu tenho algumas coisas para você, Timóteo, você precisa fazer isso, isso e isso, mas a primeira coisa que Paulo fala é, homem de Deus. Fala para alguém que está perto de você, se é homem ou mulher, você fala aí, homem de Deus, mulher de Deus. Você pode ser o servo, a serva, o trabalhador, o ministro, você pode ser o que for, mas antes de qualquer coisa, você é filho, homem e mulher de Deus. Amém, irmãos? Foi o que nós aprendemos na quarta, somos filhos de Deus. Então antes de ele começar todo o discurso, ele fala, homem de Deus. Aí ele começa a falar com ele essas coisas. Ele começa a falar para ele, foge dessas coisas. Tu porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. O que Paulo está querendo dizer aqui? É porque com muitas coisas, irmãos, o cristão não tem que ficar tentando lutar. Existem coisas que nós não temos que tentar lutar. Nós não podemos ficar tentando combater. Tem coisas que nós precisamos fugir. Assim como fez José, que está descrito lá em Gênesis. A mulher de Potifar começou a tentar seduzi-lo, e diz o texto que era todos os dias tentando o menino, até que um dia não tinha ninguém na casa, ela pega e tenta pegar ele à força, e ele larga a sua capa e foge, literalmente, fugiu daquilo que parecia ser mal. Nós precisamos agir como José às vezes, irmãos, fugir daquilo que está nos levando a fazer algo de errado. E não podemos agir como Sansão, que está perante o pecado e fica brincando com ele. Sansão estava na frente da Dalila ali, namorando, cuidando, estava ali naquele lugar sentado. Aí ela perguntava, de onde vem sua força? Aí ele brincava, coloca cordas virgens novas em mim, que a minha força acaba. Faz isso, faz aquilo, fez umas 3 vezes. Até que chegou uma hora que a sedução foi tanta que ele falou, a minha força está nas minhas tranças, se cortá-las eu não tenho. Aí cortou a franja, cortou as tranças dele, o espírito foi embora e ele não tinha mais força. Então, meus irmãos, nós temos que muitas vezes fugir, irmãos, amém? Nós precisamos fugir. Paulo fala para Timóteo o seguinte, aliás, depois de Paulo dizer para Timóteo sobre as coisas que ele deveria fugir, daí então ele começa a falar sobre as que ele deveria seguir. Então ele fala para ele, foge disso, que é tudo que a gente falou lá em cima, né? Sobre aquelas 3 coisas, que é a ganância, orgulho, discussões. Aí ele diz, foge dessas coisas, você é homem de Deus, foge disso. Aí Paulo vem e começa a falar para Timóteo as coisas que ele devia seguir, correr atrás. E a primeira coisa que ele fala para ele correr atrás é da justiça. Segue a justiça. Então nós cristãos precisamos seguir a justiça, irmãos, amém? A primeira coisa é a justiça. Justiça aqui tem a ideia de viver corretamente diante de Deus. Ser justo é viver corretamente diante de Deus. É procurar fazer aquilo que é certo, mesmo quando ninguém vê, irmãos. Mesmo quando ninguém está enxergando. Eu dei até um exemplo aqui no domingo passado. Eu falei, você quer saber como que vai a sua vida? Como é que você se comporta perante Deus? É só você reparar se tem coisa que você faz só quando tem gente perto, e tem coisa que se não tiver ninguém perto, você não faria. Por exemplo, eu passei ali fora hoje, tinha umas latinhas de cerveja no meio do nosso corredor. Não tinha ninguém ali, ninguém. Eu podia passar, entrar e vir aqui para dentro. Mas eu fui lá, peguei, tudo bem que eu sou pastor da igreja, né? Fica até ruim esse exemplo, né? O pastor não ia deixar mesmo a latinha ali, mas eu fui lá, peguei as latinhas, coloquei lá na questão da quadra. E se tivesse alguém olhando, eu faria do mesmo jeito.
Mas nós precisamos entender isso, irmãos. Quem nós somos quando ninguém vê, irmãos? Quem nós somos? Precisamos ser exemplo, ser honesto quando poderia ganhar vantagem. Isso é ser justo, ser honesto. Você poderia ganhar vantagem, talvez a pessoa não percebeu. Você pode ali de alguma maneira dar um jeito de ganhar um dinheiro a mais, mas você não faz isso. Isso é agir com justiça. Tratar corretamente uma pessoa que não lhe pode dar nada em troca. Sabe aquela pessoa que você vai ajudar que não pode fazer nada por você? Nada. Você vai ajudar ela, às vezes é para o pão de amanhã. E aí você faz e você não espera nada em troca. Isso é ser justo também, amém? Ser justo é cumprir a palavra. Falar que vai fazer e fazer. Falar eu vou estar lá e estar realmente lá. Falar 7 horas, pode me esperar, 7 horas eu estou lá. É uma pessoa justa, é aquela pessoa que cumpre o que falou, amém, igreja? E entre muitas outras coisas, né? Não usar a fé para manipular as pessoas, não agir de maneira na igreja e de outra completamente diferente lá fora. Aqui é um santo, né? Várias palavras, irmão, varão, varoa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, santo, amado, cuidado. Aí lá fora totalmente diferente. Tem pessoas que são dessa maneira. Dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra coisa. Isso aí é ser injusto, nós precisamos ser justos, amém, irmãos? A justiça não é simplesmente parecer uma pessoa boa, é buscar a vida coerente com a vontade de Deus. Ser justo é ter uma vida coerente com a vontade de Deus, amém? Não é viver de acordo com a nossa vontade, não é só parecer. Lembra que eu falo muito assim? Aqui melhor do que ser é parecer ser. Essa frase é, uma pessoa já é, e ela precisa mostrar que ela realmente é. Ela é honesta, então ela precisa mostrar que ela é honesta. Porque se ela fizer coisas que pareça que não é honesta, ela não vai ser vista como honesta. Agora essa frase aqui ela é diferente, ela é a seguinte: a pessoa está se declarando ou se mostrando ser honesta, mas no fundo ela não é. E nós precisamos, irmãos, ser na prática aquilo que nós falamos com a nossa língua, amém? Isso é ser justo também, amém, igreja? Glória a Deus. Outra coisa que ele fala para ele seguir é a piedade. Às vezes eu sempre conheci essa palavra piedade como se ela fosse vinculada com misericórdia, sabe? Tenha piedade. Já viu as pessoas falar assim? Tenha piedade de nós. Já viu alguém falar desse jeito? Tenha piedade de nós. Aí você pensa assim, tenha misericórdia, né? Perdoe esse meu erro, perdoe essa minha falha. Mas essa piedade aqui lá no grego, ela não tem relação com isso. Ela tem relação com a pessoa que ela é religiosa, mas não somente vai à igreja, cumpre os mandamentos da igreja, mas ela é uma pessoa que ela tem piedade, ela é orientada pela reverência ao Senhor. Ela não é uma pessoa só que vai à igreja, que quer ser religiosa, que quer fazer as coisas na igreja e servir. Ela também trabalha para ser orientada e ser reverente à vontade de Deus. Uma pessoa piedosa, irmãos, ela se prostra à vontade do Senhor, amém? É quando Deus deixa de ser apenas um assunto que você conhece, não é só o falar, e passa a ser o centro da maneira como você vive. Então a sua forma de viver começa a revelar Deus. Então não é mais só o que você fala. É como o Jó lá que ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora, Senhor, eu sou piedoso, os meus olhos te veem. Agora eu conheço realmente quem é o Senhor, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Uma pessoa piedosa, ela pensa: o que agrada a Deus? Então será que agrada a Deus agora eu sair de casa e ir numa igreja? Será que agrada a Deus eu sair de casa e ir lá para o centro de Ribeirão? Está tendo festa de chocolate ainda? Tá, irmãos? Vou lá na festa do chocolate. O que será que agrada a Deus? A pessoa para, ela pensa, ela avalia isso. Ela avalia isso antes de tomar uma decisão. O que agrada a Deus? Ela pensa antes de falar. Se eu falar isso, vai agradar a Deus ou não vai? Antes de responder a alguém, se eu responder desse jeito, vai agradar a Deus ou não vai? Não é agradar você e ao outro, é o que vai agradar a Deus. Porque às vezes nem é o que você quer falar, nem é o que o outro quer ouvir, mas é o que Deus quer que você faça. Então não tem relação com aquilo que te agrada, mas com aquilo que agrada o Senhor. O que agrada a Deus antes de gastar? Eu lembro que a minha esposa, meus irmãos, a gente pensava assim: agora acho que dá para comprar um liquidificador. Não tínhamos liquidificador, dá para comprar um liquidificador. A gente ia lá comprar o liquidificador? Não. Era colocado em oração para ver se Deus queria que nós comprássemos um liquidificador. Ia trocar a cor. Trocar a cor. Está na vida boa, irmãos. Tem um e quer trocar a cor. Está vendo como a nossa vida melhorou depois de 2007 para frente? Até para trocar de cor dava. Mas o que fazia? Orava ao Senhor. Senhor, é da sua vontade? É do seu agrado? Ou é só luxo? É só coisa para agradar os meus olhos, o meu coração? Então quando alguém quer agradar a Deus, irmãos, ela sempre pergunta para o Senhor, amém?
É uma consciência de que a vida é vivida diante de Deus. Isso é uma pessoa piedosa, a sua vida vivida diante de Deus. Por isso alguém pode conhecer muito a Bíblia e ainda precisar crescer em piedade. A pessoa pode ter lido a Bíblia toda, não sei se você conhece alguém que já leu a Bíblia toda, mas ela faz e fala coisas que não devia. Eu lembro de uma pessoa que ela falava todos os anos: lia a Bíblia mais uma vez, lia a Bíblia mais uma vez, lia a Bíblia mais uma vez. A última vez que eu conversei com essa pessoa, ela estava na 13ª vez de leitura da Bíblia. Só que as suas atitudes não condiz com o que a Bíblia está escrita. Então só ler e só saber não adianta nada, irmãos. Nós precisamos praticar o que essa palavra diz, amém? Amém, igreja? Glória a Deus, porque o conhecimento sem transformação de caráter não é o objetivo do Evangelho. Foi falado hoje. Nós viemos para uma igreja para ser transformado. Irmãos, Deus não nos quer do mesmo jeito. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Nós precisamos ser uma nova criatura, nós precisamos ser moldados. Então o conhecimento sem transformação de caráter não é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é alguém vir e mudar. Eu pensava assim, agora eu penso assim, eu fazia assim, agora eu faço assim, eu ia em tal lugar, agora eu vou em outro, eu pensava assim da minha esposa, do meu casamento, agora eu penso dessa maneira. Isso é ter uma vida transformada, amém, irmãos? Glória a Deus. Também Paulo fala para ele: segue a fé. Aqui Paulo fala de fé, e não é simplesmente acreditar que Deus existe, porque a palavra do Senhor vai dizer que até o demônio, até o diabo, os anjos do mal, eles acreditam e estremecem, acreditam no Senhor. Não é só acreditar em Deus, irmãos, não é só isso que Paulo está falando, é confiar nele, é confiar no Senhor, e pensar assim: o Senhor está no controle de todas as coisas, não importa o que está acontecendo na sua vida, Deus tem o controle de todas as coisas. Isso é ter fé, amém? É continuar confiando quando você não entende tudo o que está passando, hein, irmã Martinha? Nós não sabemos o que está acontecendo, não entendemos o porquê, mas nós continuamos acreditando que Deus tem o melhor. Isso é fé. As portas se fecharam, as informações que nós queríamos não veio, e nós continuamos acreditando. Fé. Abraão passou da idade, Sara passou da idade, mas ele continuou acreditando que Deus ia dar um filho, e ia ser o filho da promessa para ele. Nós precisamos ter essa fé, amém, irmãos? É permanecer firme quando aparece uma dificuldade. Ela pode ter aparecido a dificuldade, mas a gente precisa permanecer firme, acreditar que Deus está no controle, amém? Fé, irmãos, é continuar acreditando na palavra de Deus quando a circunstância parece dizer o contrário. Já passou por isso? Alguém te deu uma palavra, falou: você vai viver tal coisa, aí você começa a ver sua vida e fala: meu Deus, mas como que eu vou viver isso? Uma vez eu estava lá em um acampamento, 2018, acho que era dia 30 de março de 2018, eu estava desempregado, tinha voltado de Minas Gerais dia 18 de dezembro, aí isso era dia 30 ou 31 de março de 2018, eu fiquei desempregado em dezembro de 17, morando em Minas Gerais, aí eu vim para cá, pagar aluguel lá em Mauá, e o Senhor me levou dia 30, nós fomos para o acampamento, lá, acho que era lá para Mogi das Cruzes, para esses lados aí, Santa Isabel, um desses lugares aí, e aí um profeta do Senhor veio assim e falou: vocês vão atravessar o oceano. Aí eu falei: deve ser pela internet, né? Só pode. Tô brincando, não pensei isso na hora, mas eu fiquei assim: como atravessar o oceano? Aí ele falou assim: vocês vão atravessar o oceano pela empresa que você está trabalhando hoje. Aí a primeira coisa que me veio: eu estou desempregado, como que eu vou atravessar o oceano pela empresa que eu estou trabalhando? Só que aí eu lembrei, eu falei: não, eu estou trabalhando, sabe em qual empresa que eu trabalhava? Na Rinodê, vendendo perfume. Fazia 7 dias que eu estava trabalhando pela Rinodê, 7 dias, eu tinha começado dia 23 a trabalhar, e esse negócio era no dia 30 ou 31, mas fazia 7 dias, e ele falou: por essa empresa que você está trabalhando, você vai atravessar o oceano. Aí eu saí com aquela palavra, vim embora, acreditando, desempregado, né, teoricamente, vendendo perfume, tentando colocar pessoas lá no grupo, lá para poder vender para mim, para poder eu ganhar lá, através dessas pessoas também que vendiam. Passou alguns dias, uma mensagem, para eu entrar em contato com eles, passar os dados, porque eu tinha ganhado uma viagem para a Rússia com acompanhante.
Eu falei, como que é isso? Aí a pessoa, eu não respondi. Aí a pessoa mandou outra mensagem. Aí eu respondi com ignorância. Eu sei que é trote isso. Você está querendo clonar o meu número, me enganar. Estava um negócio de trote naquela época. Aí eu peguei e respondi a mensagem. A pessoa respondeu assim: fica tranquilo, eu entendo o que você está passando, mas você vai receber um e-mail, e nesse e-mail vai ter todas as informações. Aí eu liguei para o líder da Rinode. Ô fulano de tal, estão me ligando aqui. Estão falando que eu ganhei uma viagem para a Rússia. Você ganhou, tem certeza? Eu falei, não sei, estão me ligando. Ele falou assim, é certeza que você ganhou, que não tem como eles clonar isso. Aí eu peguei e respondi o e-mail, o que aconteceu? Viagem para a Rússia com tudo pago, para assistir a Copa do Mundo em 2018, eu e minha esposa. Desempregado, teoricamente. Meus irmãos, é acreditar numa palavra mesmo quando não tem condição. Nós pisamos numa terra que nós nunca imaginávamos pisar. Assistimos jogo que acho que eu nunca tinha entrado no estádio. Foi a primeira vez, Brasil e Sérvia, ver o Neymar rolando no gramado, aquelas 18 voltas que ele deu. Nós precisamos, quando nós falamos de fé, é acreditar na palavra quando a circunstância diz ao contrário. Talvez o seu casamento está passando por uma situação que você acha que não tem jeito, mas nós acreditamos na palavra do Senhor. Talvez o seu laudo médico ou de alguém da sua família diz que não tem jeito, mas você continua acreditando na palavra que Deus te deu, que você ia viver alguma coisa. Então ele fala, Timóteo, vai atrás dessas coisas. Acredite, Timóteo, tenha fé. Você vai viver o que Deus diz para você. Porque quando eu coloquei as mãos sobre você, intercedi por você, Timóteo, e derramou aquele dom do Senhor, Deus falou que ia te usar, Timóteo. Então você vai viver ainda que não consiga, ainda que você ache que humanamente você não consegue. Amém, irmãos? Existe uma coisa muito bonita aqui, irmãos. Paulo manda Timóteo seguir a fé. Ou seja, a fé precisa ser cultivada. Nós precisamos semear na fé. Nós precisamos trabalhar a fé. Nós precisamos ler a palavra, orar. Nós precisamos ter comunhão com Deus, obedecer ao Senhor. E aí nós vamos cultivando a fé. Nós vamos cada vez acreditando mais, cada vez conseguindo crer mais que o Senhor pode fazer. Amém, irmãos? A fé verdadeira começa dentro, mas depois ela aparece nas nossas decisões. Porque as pessoas começam a perceber que as nossas decisões não é de acordo com a lógica. A gente olha para algumas coisas, toma uma decisão, e tem pessoas que podem pensar assim, você é louco de fazer tal coisa. Como em 2011, eu estava trabalhando numa empresa muito boa, janeiro de 2011, e o Senhor falou para mim, sai dessa empresa. Eu tinha 6 anos e meio na empresa, eu era supervisor de produção. Era meu último dia de trabalho antes de sair de férias, numa sexta-feira. E aí o Senhor tinha falado para mim sair daquela empresa. E aí naquele dia eu estou trabalhando todo empolgado, já tinha assinado as férias na quinta-feira, já ia começar a férias na segunda-feira. Na sexta-feira, uma empresa de Guarulhos me liga. Recebemos o seu currículo e gostaríamos de saber se você pode fazer uma entrevista. Aí eu falei, mas eu estou trabalhando agora. Aí ela falou, mas você não tem um horário disponível à noite? A gente disponibiliza aqui para poder falar com você. Aí eu falei, segunda-feira eu estou de férias. Ela falou, então vem segunda, qualquer horário, só marca o horário e vem. Fui lá na empresa fazer entrevista de férias, primeiro dia, e fui aprovado na entrevista. E o Senhor tinha falado para mim, sai dessa empresa. Eu voltei na empresa no mesmo dia e falei para a gerente de RH, eu quero pedir demissão. Ela falou, você não pode pedir demissão. Ninguém consegue pedir demissão de férias. Você vai ter que cumprir o período de férias, depois voltar e pedir demissão. Liguei na empresa. Olha, eu voltei aqui para pedir demissão, mas a empresa falou que eu não posso pedir demissão. Ela falou, não, é verdade, a lei não deixa. A gente espera os seus 30 dias para você voltar aqui e começar a trabalhar. Irmãos, quando Deus quer fazer as coisas, irmãos, não há nada que impeça. Segurou 30 dias a minha vaga lá para eu poder começar a trabalhar naquele lugar. Então nós precisamos, irmãos, fazer com que essa fé que nós temos dentro de nós, ela comece a aparecer do lado de fora. Que as decisões que a gente venha tomar, ela começa a transparecer, e as pessoas começam a ver e pensar, que loucura essa decisão que você tomou. Mas é na loucura mesmo, na loucura aos olhos humanos. Quem é do mundo é loucura, mas para quem é de Deus é poder do Senhor, irmãos, amém? Então nós precisamos seguir isso, como ele falou para Timóteo seguir, amém, irmãos? Outra coisa que ele falou para Timóteo seguir é o amor. Segue o amor, Timóteo. Segue ele, corre atrás, busca viver com amor. E é isso, irmãos, isso é muito significativo, porque Timóteo estava lidando com pessoas, igrejas, conflitos, falsos ensinamentos, situações difíceis, e ainda assim ele fala, haja com amor com as pessoas. Então quando você age com muita gente, nós precisamos lembrar de agir com amor. Sem amor, irmãos, conhecimento pode virar arrogância.
Sem amor, aquela pessoa que conhece, inclusive está escrito isso lá em 1 Coríntios capítulo 8, vai falar das coisas sacrificadas aos ídolos, aquelas pessoas que cozinham e fazem coisas e sacrificam aos ídolos. E aí vai falar assim que tem pessoas que ela tem fé o suficiente para comer aquilo e não ter problema nenhum, porque ela conhece a palavra e sabe que qualquer alimento veio de Deus, tudo veio do Senhor, Ele é o dono de tudo. Então pode consagrar o que for, a pessoa acredita que não vai fazer mal, ela come e fica bem. Só que se ela está perto de alguém que pensa que se comer vai fazer mal, o conhecimento dela, o amor tem que ir além do conhecimento, e o amor por aquela vida que não conhece e que acredita que vai fazer mal, ela diz para ela: eu também não vou comer. Se você não vai, eu também não vou comer não. Vamos embora comer em outro lugar. Isso é amor. Amor, você não é arrogante com a pessoa porque a outra não tem conhecimento. Então nós precisamos amar, amém, irmãos? Sem amor, liderança pode virar autoritarismo. A pessoa pode querer mandar na pessoa: você vai fazer desse jeito, eu quero que você faça dessa maneira. Aí é uma pessoa que não ama, ela começa a mandar na pessoa. E quando a pessoa quer mandar no outro, isso é falta de amor. Então Paulo está dizendo para ele: defenda a verdade, mas não perca o amor, Timóteo. Seja verdadeiro, mas não perca o amor. Nós podemos ter amor e mesmo assim ser firme, porque o amor tem relação também com a verdade. O amor tem relação com a verdade, irmãos. Quem ama fala a verdade, quem não ama evita falar a verdade, porque ele sabe que talvez aquela verdade pode gerar um conflito. Então ele prefere não ter conflito. Mas quem ama de verdade não está muito preocupado com o conflito, ele está preocupado com a transformação das pessoas. Então ele fala a verdade, amém? O amor bíblico não é simplesmente um sentimento, é desejar o bem do outro e agir de acordo com esse bem. Você deseja e faz de tudo para que ela fique bem, para que ela viva aquilo, ainda que seja duro, mas ela vai viver, você vai dar um jeito. Às vezes, amar significa acolher alguém, receber essa pessoa, abraçar, cuidar dessa pessoa. Às vezes, significa corrigir uma pessoa, chamar a atenção, como um pai corrige um filho, que nós que amamos precisamos corrigir. Às vezes o amor vai significar perdoar alguém por ter feito alguma coisa. Isso também é amar. A pessoa fez algo de errado, mas você vai lá e perdoa aquela pessoa por aquilo que ela fez. Amém, igreja? Às vezes amar vai significar estabelecer limites. Olha, até aqui você pode, daqui para lá não pode mais. Isso é amar também, estabelecer limites. Porque quem não estabelece limites, as coisas ficam complicadas. Isso acontece com amigos, com chefes, com amigos de trabalho, com relacionamentos. Precisa estabelecer limites, mas sempre existe uma preocupação genuína com aquela pessoa. Pode acontecer o que for, você está pensando que ela se dê bem, que ela consiga sair disso, que ela consiga viver melhor, que ela consiga achar o chamado de Deus para a vida dela, que ela consiga cumprir isso. Amém, igreja? Isso é amor, amém? E Paulo também fala para ele, está aí, da constância ou perseverança, né? Essa é uma das partes mais importantes para o cristão, irmãos. Precisamos ser consistentes, perseverantes, amém, irmãos? Constantes, perseverantes. O ideal é continuar firme, irmãos, independente do que aconteça, porque começar é relativamente fácil. Eu estava até em casa pensando, que exemplo eu poderia dar para essa questão de começar? Eu tenho várias coisas que já aconteceram na minha vida, mas eu estava pensando aqui na nossa igreja, ela está precisando dar uma pintada, principalmente na parte externa. Tem lugares ali que está até caindo os rebocos ali. Aí o que seria isso? Vamos pintar a igreja, vamos. Aí compra tinta, compra massa, compra espátula, compra lixa, compra todos os negócios. Aí a gente começa a raspar toda a parede ali. Aí no outro dia não vem um, não vem outro, daqui a pouco não vem ninguém. Começar, irmãos, não é difícil. O que é difícil, que nós devemos fazer, é permanecer até o final. Deus nos chama para permanecer até o final, amém? Então assim, dependendo do que você vai fazer, começa, meio e termina, vai até o fim. É isso que Paulo está falando para ele: permanece, seja constante, Timóteo, não pare, vai até o fim. Como Paulo falou para ele: combate, esse bom combate, Timóteo. Não pare no meio dessa luta espiritual que você está vivendo. Faz igual eu, vence esse combate que você está vivendo, amém? Vai até o fim, amém, igreja? Timóteo precisava continuar sendo fiel quando fosse difícil. Ele precisava continuar sendo fiel quando fosse criticado. Ele precisava continuar sendo fiel quando estivesse cansado,
Quantos de nós, irmãos, ficamos cansados? Mas Deus quer que a gente continue, que a gente permaneça, amém? Quantas pessoas, quando as pessoas não respondessem como ele esperava, fala, fica firme, permanece, Timóteo, seja constante, amém, irmãos? E outra coisa que ele falou para ele, glória a Deus, não, vamos continuar aqui ainda, tem uma parte aqui, ó. Perseverança significa, eu continuo caminhando com Deus, não significa que a pessoa nunca tropeça, irmãos. Ser constante, perseverante, não quer dizer que você não vai errar, quer dizer que você vai errar, vai levantar e vai continuar seguindo. Nós não estamos isentos de erros, amém, igreja? Nós não estamos isentos, o erro pode acontecer, mas a gente precisa levantar e continuar seguindo, amém? Nós não paramos porque erramos. Outra coisa que ele fala para Timóteo é o seguinte: Timóteo, segue a mansidão, Timóteo, tenha mansidão. Mansidão talvez seja uma das virtudes mais confundidas que as pessoas têm, porque as pessoas acham que mansidão é ser bobo e deixar a pessoa fazer o que quiser com ela. Mansidão não é isso. Nós conseguimos ser mansos e ser firmes. Moisés era um cara manso, e diz a Bíblia que não havia na terra homem manso como Moisés. Alguém já viu essa palavra? Não havia na terra homem manso como Moisés. Depois você procura se você não lembra. Aí você vai ver lá, homem manso como Moisés. Mas aí Moisés está no monte, o Senhor entrega as tábuas com os 10 mandamentos para ele, e aí o Senhor fala para ele, olha como Deus é, irmãos. Deus age dessa maneira. Às vezes ele te entrega um negócio para você cuidar que é dele, mas ele faz você entender que a responsabilidade é toda sua. Ele chega para ele e fala assim, desce, porque o seu povo se corrompeu. Aí Moisés pega as placas, desce correndo do monte. Quando chega lá embaixo, eles fizeram um bezerro de ouro. Eles estavam adorando um bezerro de ouro ao invés de adorar a Deus. E o Arão foi usado para fazer esse bezerro. Moisés chega, pega o bezerro, derrete o bezerro, joga o bezerro derretido na água e faz todo mundo que estava ali adorando aquele bezerro tomar aquela água com aquele ouro derretido. É o Moisés manso, tranquilo. E depois ele pega e fala, quem é do Senhor, vem aqui. Quem não é do Senhor, fique aí. Aí veio um grupo para cá, os outros ficaram lá. Agora vocês que vieram para cá e são os levitas do Senhor, matem todos aqueles que não vieram para o nosso lado. Aí foram lá e mataram todo mundo. Homem manso, mas ele era firme, porque ele queria que a verdade fosse estabelecida. Então tem hora que uma pessoa mansa, ela tem que ser firme. Então ser manso não é ser bobo, irmãos. Ser manso é ser firme na verdade, amém? Amém? E ele falou para ele, segue, seja manso, trabalhe a mansidão. Mansidão não é fraqueza também, irmãos. Ser aquela pessoa amável, que cuida das pessoas, que quer que as coisas aconteçam bem, não é fraqueza, isso é coisa boa, amém? Uma pessoa mansa, ela pode ser, como eu falei, extremamente firme. Mansidão não é ser mole. Mansidão, irmãos, é ter força, a sua força sob controle. Grava isso aí na sua cabeça, ou escreve em algum lugar. Ser manso é ter a sua força sob controle. É você saber até que ponto você deve falar, é saber até que ponto você deve ir, é saber até que ponto você deve agir e reagir. Para ser mansa, ela tem que ter controle da sua força. Amém? Tem pessoa que não tem controle da sua força, não tem controle das suas palavras. Então ele está falando para ele, Timóteo, você precisa ter controle, você precisa ser manso, você precisa saber os limites, Timóteo. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é muito fácil ser gentil quando tudo está bem. A verdadeira mansidão aparece quando alguém nos provoca. Quando alguém te tira do eixo, aí você vai provar se você é manso ou não. As suas atitudes, suas reações, vai provar. Eu estava assistindo uma psiquiatra esses dias, e ela falou assim, você não conhece alguém pelas suas ações, porque as ações são planejadas. Eu posso planejar vir aqui e falar um monte de coisa aqui para vocês, trazer bombom para todo mundo, trazer bombom para a igreja toda. Tem gente que sorriu, né? Que é bombom, né? O pastor tem que trazer um saco de sonho de valsa, do branco e do preto, para o desejo de todo mundo. Planejado. Aí a pessoa recebe o bombom e me xinga. Você está querendo me comprar com esse bombom, não sei o quê. A minha reação com essa coisa que não estava planejada é que vai mostrar quem realmente eu sou.
Não é a minha ação que eu planejei, mas a minha reação, recebendo aquilo que eu não tinha planejado, que eu não entendia, eu não acreditava que podia acontecer. Aí sim, a minha decisão em cima disso é que vai provar quem eu sou. Então nós precisamos, irmãos, entender que a verdadeira mansidão, ela aparece quando alguém nos provoca. Se a gente é manso ou não, amém? E terminando aqui, ele fala para ele: combate o bom combate, amém, irmãos? Combate o bom combate, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então a primeira coisa que ele fala para ele ali é combate o bom combate da fé. O que ele está querendo dizer, irmãos? E essa luta que nós temos constante para permanecer salvo, para permanecer com o Senhor, para permanecer no chamado. Por que ele fala bom combate? Tem pessoas que pensam que combate é ruim, mas o combate espiritual não é ruim. Por que ele está falando isso? Porque aquilo que nos espera depois do combate vale a pena, amém, irmãos? A nossa luta espiritual vale a pena, porque nós vamos ter algo eterno para as nossas vidas, amém? E aí ele fala para ele assim, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O que ele está falando? Viva de acordo como alguém que é salvo. É isso. Haja como alguém que é salvo. Então um salvo, irmãos, ele não faz as coisas para ser salvo. Por ser salvo, ele faz as coisas. Eu não trabalho na igreja para ser salvo, mas por ser salvo eu trabalho na igreja. Eu não sirvo ao Senhor por ser salvo, mas por ser salvo eu sirvo ao Senhor. Eu não busco cuidar dos meus irmãos para ser salvo, mas por ser salvo eu busco cuidar dos meus irmãos, amém? Então é isso que ele estava falando para ele: Timóteo, toma posse da salvação, ou seja, viva de acordo com alguém que é salvo. Porque dependendo das nossas ações, irmãos, dependendo do que a gente faz, pode parecer que nós não somos salvos, pode parecer que a pessoa não é cristão, dependendo do que ela fizer, dependendo do que ela falar, dependendo de como ela reagir, dependendo de como ela agir com o chefe, dependendo de como ela agir com a população, com o vizinho, com o parente. Isso pode determinar se nós realmente tomamos posse ou não, amém, igreja? Então Paulo, irmãos, fala para ele dá esse conselho para Timóteo: Timóteo, guarda isso, guarda no seu coração e segue essas coisas. Volta lá para o 11, por favor, Lucas, que ele fala aqui, foge dessas coisas, que é as de cima, né? Antes, segue a justiça, a piedade, a fé. Então, irmãos, tem coisas que a gente tem que se afastar e tem coisas que a gente tem que ir atrás, amém? Que nós possamos ter a decisão sábia nos nossos dias, amém, igreja? Em nome de Jesus, amém, irmãos? Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Vamos colocar de pé. O Timóteo, Paulo fala para ele aqui que ele confessou diante de muita gente a salvação, né? O chamado dele. E a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que todos nós fomos criados por Deus, mas para ser filho de Deus nós precisamos tomar uma decisão em nossas vidas. Nós precisamos fazer isso. Todos nós fomos criados, mas para ser filho nós precisamos tomar uma decisão. A palavra do Senhor vai dizer em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, recebeu quem? Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E a palavra do Senhor vai dizer em Romanos 10, versículo 9: a saber que se com a sua boca confessar o Senhor Jesus e crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então nós precisamos fazer isso. Então, se tem no nosso meio talvez alguém que nunca fez isso, eu te convido a fazer conosco essa oração. E essa oração é uma oração de entrega ao Senhor, de falar para o Senhor o seguinte: Senhor, de hoje em diante eu sou filho do Senhor, eu sou filha do Senhor, eu sou filho, o homem, e eu sou filha, a mulher. Não é mudar de religião, não é passar a ser membro de uma igreja evangélica, mas é dizer: de agora em diante eu sou filho de Deus, amém, irmãos? Eu vou fazer essa oração, se você nunca fez ou estava distante do Senhor, que você possa repetir ela comigo. Vamos fechar os nossos olhos, igreja? A igreja do Senhor já sabe como é que funciona essa oração. Que você me ajude em nome de Jesus. Essa oração diz assim, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu declaro hoje que o Senhor é o meu Pai
e eu sou teu filho. E eu rejeito, Senhor, qualquer pacto que eu tenha feito, ou que alguém fez por mim, e eu declaro que de hoje em diante, a minha vida pertence ao Senhor. Eu creio, Senhor, que Jesus veio, morreu, mas ressuscitou, e vivo está, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Tem alguém no nosso meio que nunca tinha feito essa oração e fez hoje? Existe alguém? Tem alguém? Todos em paz? Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém, igreja? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse dia tão maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pelas nossas vidas e pedir a Deus que a nossa semana seja guardada, cuidada e direcionada pelo Senhor. Que assim como foi ensinado para Timóteo, que de algumas coisas ele tem que fugir, nos ensina nessa semana, Senhor, do que devemos abrir mão, o que devemos fugir, Senhor. E o Senhor também falou através de Paulo para ele, coisas que ele precisava ir atrás. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos mostra, Senhor, o que devemos ir atrás, o que devemos perseguir, ó Pai, com relação a todos esses temas que foram passados, em nome de Jesus, para que a nossa vida seja cada vez mais dentro daquilo que o Senhor espera de nós, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia.